todos, meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, mais um desses vídeos contando histórias bizarras, mais um arquivo bizarrice aqui pra vocês. Dessa vez, contando a história de Tahari, o homem que apesar de sua extrema magreza, foi o homem com o maior apetite do mundo, podendo comer desde rolhas até cobras inteiras. Aí se você já tá animado com o vídeo, já tá achando que essa história vai render, então vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Isso aqui ajuda muito o canal, tá? E se você já é inscrito, já deixou o like, parabéns, você é foda. Tahari nasceu numa região rural perto de Lyon, na França, no ano de mais ou menos 1772. Como na época, né, não existia registros iguais se tem hoje, não se sabia ao certo a real data de nascimento do Tahari, né? Estima-se que ele nasceu por volta desse ano, mas tudo é muito incerto. E também não sabemos se o nome dele realmente era Tahari ou se era algum apelido que ele tinha. E até essas informações seriam inúteis, né? Ele tinha tudo para ser só mais um morador da França do século XVIII, sem nada de especial. Porém, Tahari tinha algo de incomum. Ele tinha um apetite insaciável. Não importa o quanto ele comesse, ele sempre estava com fome e era capaz de comer quantidades absurdas de alimento. Seus pais o alimentavam o máximo que podiam, mas era século XVIII. E se hoje em dia já tem tanta gente passando fome, tanta gente em situações tão precárias, imagina naquela época, né? Então eles não tinham condições de prover o alimento necessário para o Tahari, não tinha como, ele tinha um apetite muito grande, a família não tinha maneiras de prover essa alimentação para ele, e por isso ele foi expulso de casa na adolescência. E com essa expulsão, ele acabou se juntando a uma gangue de ladrões e prostitutas e passando a roubar para sobreviver, porque foi o jeito que ele encontrou de não morrer de fome nas ruas. Porém, o seu apetite insaciável chamou a atenção das pessoas, né? Passou a ser algo que impressionou todo mundo. E isso fez com que ele passasse a se apresentar. E com isso passando a trabalhar para um charlatão, onde ele era meio que o aquecimento do show, né? Ele era a entrada ali inicial, era a entrada de abertura ali para o charlatão. Então antes do charlatão se apresentar, ia lá o Tahari e comia lá quantidades absurdas de alimento, coisas esquisitas, né, deixando todo mundo impressionado, e aí depois o charlatão ia lá e fazia sua apresentação para enganar todo mundo, como todo bom charlatão, né? E isso deu muito certo e todos ficaram impressionados com as habilidades do Tahari. Era algo que nunca tinham visto antes. Ele fazia coisas absurdas, incluindo comer rolhas, pedras, uma cesta inteira de maçãs e até mesmo animais vivos, como gatos e cobras. E muitos podem pensar que por causa dessa alimentação, de comer quantidades tão absurdas de alimento, ele era alguém muito acima do peso, né? Talvez até com obesidade. Porém não, né? Por incrível que pareça, apesar dessa fome toda e de comer tantos alimentos, o Tahari era extremamente abaixo do peso. E ele era alguém de estatura mediana e chegava a pesar 45 quilos, então ele era bem magro. Porém, quando ele comia, sua barriga inflava como se fosse um balão, ficando muito grande, né? Muito maior. Então ele tinha essa característica, ele era bem magrinho, mas quando ele comia aquelas quantidades absurdas de alimento, a barriga dele inflava, como se ele estivesse grávido ou algo do tipo. E entre outras características, ele tinha os cabelos muito finos e a pele era muito elástica, né? Quando ele não comia, a sua pele ficava muito elaciada, assim. Aí ele podia até, inclusive, pegar a pele do abdômen dele e puxar pela cintura, e ele conseguia envolver toda a cintura dele com a pele do abdômen, né? De tão elástica que ela era, né? De tão fina, repuxada. Sua boca também era extremamente larga, os seus dentes eram manchados, os seus lábios, ele quase não tinha lábios de tão finos que eram, e a pele das bochechas ela era caída e enrugada, então ele tinha uma aparência realmente bem diferenciada. Inclusive seu corpo ele era quente ao toque, como se ele estivesse com febre. Ele também sofria muito de sudorese e tinha um odor muito forte, considerado horrível pelas pessoas, e que piorava ainda mais quando ele comia aquelas quantidades absurdas de alimento. Inclusive a sua pele do rosto ficava extremamente vermelha quando ele comia aquelas refeições, e podia ser visto um vapor saindo do seu corpo, uma coisa realmente bem bizarra, assim. E o seu apetite, né, apesar de ter todas essas coisas em comuns, em relação ao seu lado mental, ele parecia ser totalmente normal, ele não demonstrava sinal de nenhum tipo de doença mental, nada do tipo, sua saúde mental parecia totalmente preservada. E a única coisa que se pode notar é que ele era alguém muito apático,
Ele era um homem pouco inteligente, assim, né? Uma inteligência um pouco abaixo da média, assim, mas nada também nossa. E ele era muito apático, né? Ele parecia não ter força pra nada, assim. Era uma pessoa, assim, muito desanimada. Mas é só isso, assim. Ele realmente não parecia ter nenhum tipo de doença mental. E quando houve a guerra da primeira coalizão, o Tahari ele entrou pro exército francês. O que acabou sendo um grande problema para ele, porque as rações militares, elas não supriam as necessidades do Tahari. A sua fome era tão grande que não... aquelas refeições nem para ele nem tapavam o buraco do dente, sabe? Ele precisava de uma quantidade muito maior de alimentos, o que o levou a muito desespero. Inclusive, ele chegava a trocar restos das comidas dos outros soldados em troca de fazer algumas tarefas ali para eles. Inclusive, revirava o esterco em busca de restos de comida, assim, era uma coisa muito degradante, né? O tamanho do desespero dele por conseguir comer. E isso fez com que ele sofresse de extrema exaustão, o que o levou a ser hospitalizado. E lá no hospital ele passou a receber 4 rações militares. Porém, nem isso foi o suficiente para ele. Ele passou a revirar os lixos, comer restos de ração dos pacientes e até mesmo invadir a farmácia para comer curativos. O seu apetite tão extremo fez com que os médicos ficassem muito impressionados com ele e resolvessem fazer experimentos para estudar um pouco seus estranhos hábitos alimentares. E um desses experimentos envolveu fazer uma refeição capaz de sustentar 15 trabalhadores. Então eles fizeram essa refeição que incluía tortas de carne, pratos de gordura e sal e 4 galões de leite. E Tahari foi lá e devorou tudo isso e depois dormiu profundamente. Além dessas refeições, os médicos também ofereceram a Tahari um gato vivo. Pois é, naquela época ainda não existia a luz a mel, infelizmente, e o povo tava nem aí pros bichinhos, então foram lá, ofereceram um gato pro Tahari pra ver o que ele fazia. Ele foi lá e devorou o gato vivo, uma coisa assim bem horrível. E depois eles acharam aquilo super legal e começaram a dar outros animais também pro Tahari, como cobras, lagartos, filhotinhos de cachorro, pois é. E também enguias, ele inclusive chegou a engolir uma enguia inteira. Só que é claro que os militares não iam deixar assim o Tahari o tempo todo ali no hospital, não, né? Os médicos estavam interessadíssimos no Tahari, em fazer mais e mais experimentos com ele. Mas os militares queriam que ele fosse um soldado ativo, né? Que fizesse alguma coisa ali em batalha. Então surgiu uma ideia. Utilizar essas habilidades aí alimentares do Tahari pra guerra, né? Pro exército de alguma forma. E aí surgiu então a ideia de fazer com que o Tahari fosse um mensageiro e transportasse mensagens importantes para outros soldados através do território inimigo. Tudo isso engolindo essas mensagens e deixando elas bem escondidas no seu estômago. Pois é, essa foi a ideia deles. E nem preciso falar como é que eles iam ler essas mensagens depois, né? Não ia ser uma coisa muito agradável. Mas na guerra é uma coisa que deixa as pessoas meio desesperadas mesmo. Só que os militares eles não confiavam totalmente no Tahari, né? Eles achavam o Tahari meio pouco inteligente e não sabiam se ele ia dar conta de fazer isso e nem se ele ia, né, se manter ali firme. Se ele fosse pego, capturado, se ele ia se manter firme e não ia falar nada pra ninguém. Eles tinham esse receio. E por isso eles resolveram fazer um teste. Então eles fizeram o Tahari engolir uma caixa de madeira contendo o que eles falaram pro Tahari que seriam documentos super importantes, que ele deveria levar para um outro soldado que tinha sido capturado pelo exército prussiano. E aí o Tahari ia atravessar ali as linhas inimigas, chegar até esse soldado e dar a mensagem para ele. Porém, o que eles não falaram pro Tahari é que não era importante coisa nenhuma. O que eles tinham ali era só uma nota avisando o soldado, né, de que se ele tivesse recebido aquela mensagem, era para ele responder para eles, né, mandar uma outra mensagem. Mas não tinha nada, nenhum tipo de informação importante, era só uma nota falando aquilo ali mesmo. E foram lá e mandaram o Tahari para essa missão. Lá foi ele com a caixa de madeira no estômago levar sua mensagem. Só que essa ideia já estava fadada ao fracasso desde o início. O Tahari não era muito inteligente, ele não sabia falar alemão e ele tinha uma aparência, né, digna de nota, que chamava muita atenção. Então não demorou para as pessoas estranharem esse cara super esquisito, que com certeza devia estar dando muita bandeira e que eu não sabia nada de alemão. O que esse cara está fazendo aqui? E aí ele foi denunciado, capturado pelo exército prussiano e foi submetido a várias sessões de tortura para ele falar, né, quais eram os planos ali dos franceses. Porém, Tahari se manteve quietinho e não falou nada. Mas tudo mudou quando eles
encarceraram ele, deixaram ele preso ali durante 24 horas. E aí o Tahari finalmente cedeu. Não sei se foi por fome, não sei se foi porque uma hora essa caixa ia acabar saindo e eles iam acabar descobrindo. Não sei, mas o Tahari não aguentou e acabou falando tudo, revelando toda a verdade. E aí os militares foram lá, enfiaram ele numa latrina e falaram, ó, trata de liberar essa caixa aí pra gente. E aí o Tahari ficou lá na latrina, ele ficou umas 30 horas lá. Demorou umas 30 horas para que ele finalmente conseguisse fazer com que a caixa surgisse. Pois é, não foi nada bonito. E aí os militares foram lá então pegar a caixa e ver o que tinha dentro. E eles não ficaram nem um pouco felizes quando descobriram que não era nenhuma informação importante como o Tahari tinha dito que era. Não, pô, a gente tem que ir lá e tem que ver o que é isso, o que é essa mensagem desse Tahari. A gente precisa descobrir isso. Sério, que a gente realmente... Será que é tão importante mesmo isso? Porque, olha, não vai ser uma coisa muito fácil de ser feita. Olha, isso aqui é uma guerra, tem gente morrendo, tá? Tranca esse nariz e dá um jeito. A gente precisa descobrir o que é isso. Ai, tá bom. Ô estagiário, vem cá, tem uma tarefa pra tu. Finalmente, agora irei descobrir qual é essa mensagem tão importante que o Tahari falou. Ai, credo, que negócio mó cheiroso. Mas vai valer a pena. O quê? É só um teste? Ah, não acredito nisso. Aquele Tahari vai me pagar. E Tahari então, depois de tudo isso, ele foi para a forca. Mas se acalmem, que a história do nosso excêntrico personagem não acaba por aí. Acontece que no último minuto, os militares resolvem liberar o Tahari e devolvem ele para os franceses. Deixam ele perto lá das linhas francesas e ele é devolvido ali para o seu exército. Por que eles fazem isso? Não sei, não consegui encontrar. Mas devem ter ficado com dó do Tahari, coitado, que, convenhamos, é uma figura aí bem deprimente, né? Acho que eles ficaram com pena e falaram, vamos deixar esse coitado aí, ele não vai oferecer muito risco pra gente, não. E toda essa experiência foi exaustiva demais pro Tahari, que já não aguentava mais aquilo, e quando chegou lá foi hospitalizado de novo, até porque ele tinha sido torturado, ele estava num estado péssimo, e ele implorou pros médicos para curarem ele daquele apetite insaciável, ele não aguentava mais aquilo. Acho que ele deve ter passado muita fome também lá com os prussianos, né? Acho que eles não devem ter se esforçado muito para alimentar o apetite insaciável do Tahari. Então os médicos resolveram tentar curar o Tahari. E deram várias coisas para ele, entre elas láudano, pílulas de tabaco, vinagre e até mesmo ovos cozidos. E é claro que nada disso adiantou, nada disso funcionou e o Tahari continuou com uma fome que não acabava nunca, com essa necessidade de comer quantidades mais absurdas de alimento. Inclusive fugindo do hospital para procurar restos de açougue e também invadindo quartos de pacientes que tinham sido submetidos à sangria para ir lá e beber o sangue daqueles pacientes e até tentando comer os corpos que estavam no mortuário. Pois é, ele realmente estava desesperado no nível de que podia comer qualquer coisa. E apesar desses transtornos, os médicos eles estavam tão intrigados com o Tahari, né, tão animados em fazer experimentos, que eles não se importaram com isso. Ele continuou lá, passando pelos experimentos, e o médico ali mais interessado no caso dele era o Barão Percy, que era cirurgião-chefe do hospital e que de todos era o que mais estava interessado ali no caso do Tahari. Porém, aconteceu um incidente em que um bebê de 14 meses sumiu do hospital. E ninguém sabia o que aconteceu, mas o primeiro suspeito já foi logo o Tahari. Isso deixou todo mundo horrorizado e mesmo sem provas, ele foi expulso do hospital e ninguém pôde fazer nada por ele. 4 anos depois, em 1798, o Barão Percy, esse que era tão entregado no caso do Tahari, recebeu uma mensagem de que tinha um paciente antigo que estava querendo vê-lo. Então ele foi lá ver esse paciente e era o Tahari. O Tahari estava muito mal, ele estava acamado, extremamente doente. E disse para o doutor que ele acreditava que isso era por causa de um garfo que ele tinha engolido há 2 anos atrás, um garfo dourado. E ele achava que esse garfo ainda estava lá dentro dele e que era o que estava causando todo aquele problema. Porém, o Barão Percy logo percebeu que o Tahari estava mesmo com tuberculose. E por isso falou, não tem nada que eu possa fazer, porque ele tinha esperança que o doutor pudesse remover o garfo, mas ele falou, isso aí é tuberculose e não tem o que ser feito. E um mês depois o Tahari teve uma diarreia exaustiva
e acabou não resistindo. Então foi feita uma autópsia nele que revelou que ele tinha um estômago cheio de úlceras, e muito maior do que o normal, e que seu corpo também estava cheio de pus. E o tal do garfo dourado nunca foi encontrado. E até hoje não se sabe ao certo qual era a doença que acometeu o Tahari, qual era a causa desse extremo apetite dele. Até porque não tem nenhum caso hoje, né, contemporâneo, que se assemelhe ao do Tahari. O que tem são casos, sim. Só que ali numa data próxima a dele, em períodos próximos ali ao do Tahari, anteriores ou ali na mesma época. Não tem nenhum caso atual que se assemelhe ao dele, e os outros casos eles não foram autopsiados, né? A única autópsia que temos é a do Tahari mesmo. Então não tem muito como saber hoje em dia o que acometia ele. Porém, a hipótese mais provável é hipertireoidismo, que entre outras coisas pode causar cabelos muito finos, né? Lembrando que o Tahari tinha cabelos muito finos, sudorese, perda de peso rápida e fome excessiva. Então meio que combina ali, né? Bate com os sintomas do Tahari, só que é claro, de maneira muito menos extrema, né? Então é provável que ele tinha aquilo de uma forma muito mais extrema. E também existe a suspeita de que ele tivesse ali uma amígdala danificada, já que lesões na amígdala podem causar fomes excessivas em alguns animais. Então alguns acreditam que pode também ter sido essa a causa da sua fome. Aí uma outra curiosidade é que ali mais ou menos na mesma época do Tahari, existiu um soldado prussiano chamado Charles Domery, que tinha esse mesmo problema de ter uma fome excessiva que não acabava nunca, e também devorava ali animais inteiros, como ratos, gatos, cachorros, por aí vai. Bem parecido, bem semelhante com o Tahari, menos extremo, porque ele não tinha todas as características físicas tão notáveis do Tahari, mas ainda assim era um caso ali bem extremo de fome, e ali na mesma época, e esse soldado prussiano ele foi para o exército francês, ele mudou de lado, virou a casaca por causa das rações militares, porque ali a Prússia não estava conseguindo dar rações militares o suficiente para ele, para suprir essa fome dele, porque eles estavam ali com problemas financeiros e tal, guerra, né? Eles não estavam muito bem, a França estava melhor e a França conseguia suprir ali com as rações dele, então ele foi pro lado dos franceses. Praticamente na mesma época, é muita coincidência, duas figuras aí tão notáveis na mesma época e ali ainda, né, envolvidas na mesma guerra. Muito doido pensar isso, e até hoje é um mistério, né, o que causou essa fome tão excessiva aí nessas figuras. E é algo que provavelmente vai continuar permanecendo um mistério, a não ser que surja aí outra figura com esse mesmo problema, o que é meio pouco provável, né? Bem, mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram e ainda não deixaram o like, vão lá, deixem o like e comentem se já conheciam essa história, o que acharam. E se tem alguma outra sugestão de algum outro arquivo bizarrice ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, vai ser muito bem-vinda. Mas é isso, fiquem bem e até a próxima!